Boa tarde, pessoal. Boa tarde, minhas queridas, meus queridos ouvintes, telespectadoras, telespectadores. Este é o programa Semente Abstrata, nesta sexta-feira. São 15 horas e 30 minutos na capital de São Paulo, dia 25 de agosto de 2023. Eu sou João Paulo Hack Miranda e falo diretamente dos estúdios da Rádio Vibe Mundial 95.7 FM. Estamos ao vivo e a cores para São Paulo, para o Brasil e para o mundo. Hoje eu vou trazer um tema relacionado à Cabala, esse estudo maravilhoso que se refere, não é, ao esoterismo, no caso com S, o esoterismo hebraico. O estudo da Cabala é um estudo muito profundo, é um estudo muito rico, é um estudo que fala da origem do cosmos, é um estudo cosmogônico, é um estudo simbólico, enfim, é um cabedal de conhecimento maravilhoso que está à disposição da humanidade, não é? Cada vez aí mais aberto para esses novos tempos avatáricos, esse início da era de Aquário, como dizem os judeus, não é? Os hebreus, a era de Mashiach, a era messiânica, enfim, estamos nesse novo contexto evolutivo em que esses estudos herméticos, não é? Tudo que se refere, o que antes se falava ocultismo, cujo termo tem até uma conotação, às vezes um pouco pesada, um pouco pejorativa, não é? As pessoas sempre falam assim, imaginavam quando se falava em ocultismo, ocultismo é bruxaria, é feitiçaria, essas coisas, não é magia, sendo que na verdade o oculto é o que é esotérico, é o que é velado, o que é mais escondido. Então os conhecimentos herméticos, cabalísticos, não é? A sabedoria iniciática, ela é velada, ela é esotérica. E vejam que nos últimos anos, nas últimas décadas, nos últimos anos, houve um aumento muito grande do interesse das pessoas pelo esoterismo, pela cabala, pelo hermetismo, etc., não é? Na mesma medida em que esses conhecimentos foram se tornando mais abertos, não é? Eles estão mais à nossa disposição. E é claro que o advento da internet ajudou muito esse processo também, não é? Essa conexão coletiva que está à nossa disposição, não é? E que possibilita essa troca de informações diretas, não é? Essa troca essa troca de ideias, essa troca de informação que é tão importante. Sempre foi e agora mais do que nunca. Então, gente, eu vou falar hoje um tema sob a perspectiva simbólica, especialmente cabalística, da árvore da vida. Não é? Esse simbolismo que é um dos que eu acho mais bonitos, mais profundos e que dizem muito respeito a nós, seres humanos. A árvore da vida representa é uma forma metafórica, uma forma alegórica de representar o próprio ser humano, de representar a própria jornada do ser humano, a própria jornada evolutiva do ser humano. Por isso que esse estudo é maravilhoso. Lembra que eu falei que a Cabala fala de cosmogonia, mas fala também o quê? Da origem do ser humano, da origem dos reinos da natureza, fala do trabalho das hierarquias criadoras, cada uma tendo uma função, cada uma tendo um trabalho, não é? A evolução toda, podemos dizer, todo o cosmo, todo o universo funcionando harmonicamente, né, como uma grande orquestra cósmica. Isso é maravilhoso. E dentro desse contexto, vejam como o simbolismo da árvore é importante, não é? Toda essa orquestra cósmica, todo esse trabalho de construção das hierarquias, esse trabalho construtivo de Deus, não é? Do grande arquiteto do universo, essa grande inteligência construtora, isso é representado dentro da Cabala num diagrama que é chamado de árvore da vida, a árvore sefirotal,
Vejam, a árvore. Quando nós nos socorremos, não é, das escrituras, das sagradas escrituras, e falando especificamente, agora eu vou falar aqui do Velho Testamento Bíblico, não é? Falar do Gênesis, que é o primeiro dos 5 livros de Moisés, né? O primeiro livro do Pentateuco. Nós vemos ali, é só você pegar no comecinho de Gênesis, já existe o que ali? A referência à árvore da vida. Não é? A árvore da vida que fica onde? No Jardim do Éden. Existe a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando o Eterno cria, não é? Começa o processo de criação do ser humano, que é representado o quê? Por Adão, vamos dizer que no contexto cabalístico é chamado de Adam Kadmon, que é o grande andrógeno cósmico, não é? É esse ser humano arquetípico, Adam Kadmon. Quando começa o processo de criação, quando começa esse processo de criação, tá certo? E aí se cria o Adão andrógeno, Adam Kadmon, se polariza no princípio masculino e feminino, né? Como Adão e Eva, como Adam e Eve na linguagem cabalística, não é? O Eterno fala que Adão e Eva poderiam se alimentar de quaisquer frutos da árvore das árvores do Éden, né, do Jardim do Éden, com exceção da árvore do conhecimento do bem e do mal, não é? E aí acontece a tentação, como nós já vimos, falamos sobre isso no programa da semana passada, falamos um pouquinho sobre isso. Ocorre a tentação, não é? Eles comem do fruto proibido, da árvore do bem e do mal, e são expulsos, entre aspas, ali do Jardim do Éden, expulsos do paraíso. Mas vejam que a árvore da vida, ela permanece o quê? Ela permanece oculta, ela permanece preservada. Não sei se essa é a palavra correta, mas é a que me ocorreu agora, tá? E aí o que acontece, não é? Quando ocorre a expulsão simbólica, lembrando que toda essa linguagem é simbólica, é metafórica, é cabalística, é hermética, não é? O Eterno coloca de guarda querubins, não é? Querubins de guarda na porta do Jardim do Éden, preservando o caminho que conduz à árvore da vida, porque a árvore da vida é aquela que conduz ao quê? À imortalidade. E a imortalidade representa, não é? A própria, o que nós chamamos, imortalidade, vida eterna, o elixir dos alquimistas, representa a conquista, podemos dizer, máxima do ser humano no sentido de iluminação, de conquistar sua plena consciência. Todo jogo evolutivo é um resgate de consciência. Como nos ensina o nosso querido mestre, professor Henrique José de Souza, fundador da hoje Sociedade Brasileira de Eubiose, não é? Evoluir é transformar vida, energia em vida, consciência. Ou seja, todo o processo de evolução é um processo de consciência, é um processo de ascensão, é um processo de elevação. E vejam que o simbolismo da árvore está associado ao quê, gente? A ascensão. A árvore é um símbolo quê? É um símbolo axial, não é? É um eixo de crescimento. Se nós observarmos, simplesmente observar uma árvore com uma visão um pouco mais abstrata, com uma visão um pouco mais simbólica, veja o tanto que a árvore tem a nos ensinar. Se o mero ato de observar, não simplesmente olhar uma árvore, mas observar as raízes, não é? Observar o tronco, observar os galhos, observar as folhas, as flores, observar os animais ali, os pássaros que estiverem sobrevoando, os animais que vivem nos galhos, que sobem nas árvores. Vejam que beleza, quanto de sabedoria existe nisso e o quanto nós podemos e devemos, né, nos espelhar nesse simbolismo. Para quê? Para que o simbolismo da árvore sirva
não é, de um símbolo para a nossa própria evolução, para o nosso próprio crescimento, para a nossa própria elevação. Esse é o simbolismo da árvore da vida, é elevação. A árvore da vida dos hebreus, a árvore sefirotal, como eu falei, a árvore da vida, a árvore da Cabala, né, que representa o cerne do estudo, podemos dizer assim, da Cabala. A árvore sefirotal, ela é dividida, é um diagrama dividido em 10 esferas. Né? Eu vou projetar aqui um modelo, tá bom? Para ficar mais fácil para quem estiver assistindo no YouTube depois. Lembrando que esse programa vai ser postado no YouTube, tá? No nosso canal Semente Abstrata, youtube.com/semente abstrata. Eu até faço aqui então um pedido a vocês, se você gosta, curte o nosso trabalho, inscreva-se no nosso canal, né? Deixe o seu comentário, toque o sininho, dê a sua curtida e ajude a compartilhar o nosso trabalho, para que nós possamos continuar transmitindo esses conhecimentos, tá bom? Então, gente, voltando aqui para o nosso assunto, voltando para a árvore sefirotal, nós temos que a árvore sefirotal é um diagrama dividido em 10 esferas. São 10 círculos, 10 circunferências, não é? Que são chamadas de sefiras ou sefirot, que são as anciãs do conhecimento. Elas representam pacotes de conhecimento, pacotes mais do que de conhecimento, pacotes de consciência. Existe desde a mais elevada, que é a primeira, que é Keter, que representa a própria unidade, que representa, podemos dizer, o próprio princípio divino, o Deus Criador, tá certo? Aí depois existem outras 9 Sefirot. A primeira é Keter, que é a coroa, a segunda é Hokma, que é a sabedoria, a terceira é Binah, que é a compreensão de Deus, a quarta é Hesed, que é a misericórdia, a quinta é Gevurah, que é a justiça, a severidade, a sexta é Tiferet, que é a beleza de Deus, depois a sétima é Netzach, que é a vitória, depois a oitava é Hod, que é a glória ou o esplendor de Deus, e a nona é Yesod, que é a base, é o fundamento. E a 10ª é Malkut, que chamada de reino, que representa aí, é uma representação do próprio ser humano, é uma representação da nossa própria evolução humana. Veja, nós estamos aqui embaixo, na 10ª Sefira, não é? Mas como um reflexo, não é? Da primeira, que é Keter, que está lá em cima. Não se fala simbolicamente, não é, que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança? É a primeira Sefira, que está lá em cima, como Keter, e Malkut, que é a 10ª, que representa nós, seres humanos. É o Criador e a criatura. E confirmando essa afirmativa que eu trouxe, o princípio hermético da correspondência, não é? Que nos ensina que o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Bonito isso, não é? E veja o seguinte, existe Malkut, que é a 10ª, que representa o ser humano, representa a vida material, e logo em cima nós temos a 9ª Sefira, que é Yesod, que é o que é a base, é o fundamento, que aí é regida pela lua. A árvore sefirotal, ela representa o próprio sistema solar também. Tá? Existe o pilar do meio, que é o pilar da neutralidade, onde estão Malkut, Yesod e Tiferet. Né? Tiferet representa o sol. Então nós temos o ser humano, a lua e o sol, o pai, a mãe e o filho, na coluna do meio, da neutralidade. No pilar quando você olha de frente, no pilar da direita é o pilar do amor, o pilar da misericórdia. Nós temos lá de cima, nós temos Hokma, Hesed e Netzach. Né? Então nós temos a sabedoria, a misericórdia e a vitória. E
nós temos do lado esquerdo o pilar do rigor, nós temos Biná, que é a compreensão, Gevurah, que é a justiça, e Hod, que é o esplendor de Deus. Então, temos aí os três pilares, e lembrando que o pilar do meio, como eu falei, né, o pai, a mãe e o filho, como Tiferet, Yesod e Malkut, Sol, Lua e o filho, e lá em cima também no pilar do meio, como não poderia ser diferente, é a unidade Keter como o próprio princípio criador. É a elevação. Aí vejam o seguinte, aplicando isso, não é? Na nossa vida prática. Você vê que o próprio ser humano, ele tem uma conformação, né? A nossa conformação é vertical. Né? Os animais são horizontais. Né? O ser humano é vertical. Nós temos uma semelhança com uma árvore, não é? O ser humano, os nossos pés representam as nossas raízes, representam a nossa conexão com a terra, com a matéria. Né? E conforme vai subindo, isso está representado também nos nossos 7 chakras principais. Conforme você vai elevando, não é? Você vai chegando ao quê? Aos níveis mais sutis, mais conscientes, mais espirituais. Não é? Aí representando o quê? O que representa o máximo da consciência do ser humano é a inteligência. Não é? O fato do ser humano ser co-criador com o Eterno, co-criador com Deus. Não é? E qual é esse atributo? É a inteligência. A inteligência, onde que é a fonte da inteligência? É a mente. Não é? A mente é o corpo. Né? O nosso corpo mental, ele tem como estação, podemos dizer, uma estação emissora e receptora, o cérebro, que aí representa o órgão, né? O órgão físico pelo qual aí se processa as sinapses, aí, não é? A inteligência, etc. Tá? E aí existe todo o comando cerebral, não é? O cérebro representando todo o nosso comando, todo comando, o órgão que comanda aí todo o nosso funcionamento, pode dizer assim, do nosso corpo, tá bom? Então, gente, se a gente for comparar, né, fazer uma analogia da nossa própria constituição com a árvore da vida, a nossa cabeça representa o quê? A primeira sefira, que é Keter, que é a coroa. Né? Na nossa cabeça, qual é o nosso chakra mais elevado? É o Sahasrara, que é o chakra o quê? Coronal, é o chakra de Keter, que representa o estado de consciência completo, o crístico, o Atman, como se fala no Oriente. E na cabeça nós temos os 3 chakras mais espirituais, que são o Ajna, que é o chakra frontal, e o chakra Vishuddha, que é o chakra da garganta, o chakra da laringe. São os 3 chakras mais espirituais. Né? Então, a gente projetando na árvore da vida, nós temos ali as 3 sefirot que estão em cima. Né? Keter, Hokmah e Binah, podemos fazer essa associação. E aí, gente, voltando para o simbolismo das árvores, não é? Como eu falei, o quanto a mera observação com um olhar mais profundo, com um olhar mais filosófico para uma árvore, o quanto ela tem a nos ensinar, não é? Vejam que a elevação da árvore, ela só é possível se você tem o quê? Se você tem as bases muito bem formadas. Não é? Se as raízes são profundas. Não é? As raízes conseguindo absorver os nutrientes aonde? Da terra. Veja como é importante para nós, seres humanos, estarmos bem conectados com as nossas raízes. Tá? Na Cabala, na árvore da vida, essa sefira Yesod, que é a lua. Aí a lua representa a nossa alma. A gente está bem enraizado com a nossa alma. O estar enraizado é estar consciente, nós estarmos atentos, estarmos despertos para a nossa alma.
ela representa a nossa base, ela representa a nossa raiz. O corpo é um veículo. Nosso corpo físico é um veículo da nossa evolução. É um veículo pelo qual nós podemos, né, transitar, mas onde se mede a nossa evolução é pela nossa alma. A nossa alma é a nossa base. A nossa alma é o nosso fundamento, é a nossa raiz. É ela que promove o nosso crescimento. É o trabalho que é o trabalho com a alma, é o trabalho com a nossa lua. Eu, como astrólogo, sempre digo e repito para todo mundo. O planeta que nós temos que mais trabalhar no nosso mapa astrológico é a lua, lógico. É o mais importante, que nós temos que trabalhar o tempo todo. Não que os outros não sejam, não é? Mas a lua, ela nos demanda o tempo todo. Né? É ela, é a nossa base. É a nossa alma, é a nossa raiz. É ela que vai fazer, é ela que proporciona o nosso crescimento ou não. Não é? Porque uma árvore, se ela não está bem assentada, não é? Ou ela vai ter um crescimento muito michuruca, né? Um crescimento muito mitigado, muito prejudicado, não é? Ou ela nem vai crescer. Ou ela vai crescer e vai morrer logo. Vai crescer um pouco. É a raiz que dá a oportunidade do quê? Quando você está bem assentado, aí você tem a oportunidade de crescer. Entender, não ficando preso lá embaixo também. Entendendo que ali está a sua base, sua raiz, mas você tem que fazer o quê? Crescer. Elevar, amadurecer. Crescer como ser humano, amadurecer. É fantástico. Esse simbolismo também, gente, olha que legal. Está muito relacionado ao número 4. Você vê que o número 4, ó, desenho número 4, ele tem um símbolo um pouquinho de árvore, né? O planeta Júpiter também, ele lembra uma árvore. Né? Também dá para fazer essa associação simbólica ao planeta Júpiter. Vamos ficar aqui no número 4 para ficar mais fácil. Tá? O 4, vejam que ele representa a quarta casa dentro da roda zodiacal, que representa o quê? As nossas raízes. É o fundo do céu. Que é uma casa regida pelo quarto signo zodiacal, que é o signo do quê? De Câncer. Câncer é um signo regido por qual planeta? A Lua. Câncer representa o quê? A nossa base, a nossa família, a nossa raiz. E é por onde nós crescemos. Ou não. Polaridade. Né? Mas o crescimento, ele começa ali. Tá? E aí depois o 4, ele tem a base e ele se eleva. Né? Se eleva até o alto, depois ele fecha no meio. Né? Fazendo um equilíbrio, né? Um ponto de equilíbrio entre o alto e o baixo. Então existe o eixo da verticalidade e da horizontalidade. Né? É uma cruz, o 4 é uma cruz, né? E ainda com um triângulo, com uma triangulação. Por isso que 4 é um número que representa o nosso momento evolutivo atual. Né? O quaternário, estamos no quaternário, temos 4 estados de consciência. 4 corpos manifestados, como nós já falamos, 4 pontos cardeais, enfim. E aí vejam o seguinte, só para a gente fechar. O número 4, ele tem uma conexão oculta direta com o número 10. Por quê? Porque o número 4, ele oculta o 10. Porque 1 mais 2, pela adição teosófica, 1 mais 2 mais 3 mais 4, a soma é 10. E 10 é o quê? A 10ª casa zodiacal é o meio do céu, é o ponto mais alto da roda zodiacal. Não é? Que é também o quê? A correspondência com Keter na árvore da vida. São 10 as Sefirot. Não é? Então, o 4 desdobrado é 10. Não é? E o número 10, ele oculta o 4, essa conexão que existe entre o 4 e o 10. Interessante, né, pessoal? Vamos pensar nisso, vamos refletir sobre isso. Vejam, simplesmente observar com um olhar um pouco mais filosófico para as pequenas coisas da vida, para os pequenos presentes que Deus nos fornece todos os dias, como observar uma árvore, por exemplo. Tá bom, gente? Fica aqui o meu beijo, o meu abraço e o meu desejo de uma semana iluminada para todos. Valeu!